Alô, meus amados irmãos, Pastor Moabel, e hoje quero falar sobre os reinos do mundo e o reino de Deus. Por que que os reinos se levantam? Porque os reinos também caem. E eu vou ler Apocalipse, capítulo 17, a partir do versículo 8, que diz: A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e a perdição, e dos que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, entre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Palavra do Senhor. Eu vim observando desde a minha infância que o ser humano tem um desejo pelo poder de domínio, de dominar. Não sei como há pessoas que nascem com isto, mas o mundo está aí para a gente ver os exemplos. A história do mundo é a estátua de Daniel, com menos de que 700 palavras se pode descrever a história do mundo. Estátua de Daniel. João, mais tarde, também falou dos reinos que iam se levantar e que também cairiam. Me traz emoção em notar uma coisa. Recentemente percebi isto, que os reinos, eles se levantam por uma razão. Deus, quando criou os céus e os anjos, as hostes celestiais, ele não criou nenhum ser feminino. Lá no céu tem querubins, serafins, anjos, arcanjos e por aí vai. Mas no mundo pré-adâmico, que é o mundo de Gênesis 1 e 1, havia nações. Havia nações. Podemos perceber facilmente se tivermos um tempo para um estudo mais apurado. Continuando. O demônio, o diabo, se levantou, que nesta época não existia demônio ainda. O diabo se levantou querendo o lugar de Deus. Uma tolice, não é? Porque o diabo foi feito um anjo, um querubim ungido, não por meritocracia, ele não fez nada para chegar lá. Eu, para chegar aqui onde cheguei, para você chegar aonde chegou, você trabalhou, você se esforçou, estudou, pegou ônibus, desceu de ônibus, subiu, trabalhou e para chegar onde chegou. Mas o diabo não, ele foi criado naquela posição. E já queria o lugar de Deus. E Deus o lançou para a terra. E aqui havia nações. Não vou entrar neste detalhe, mas havia o mundo pré-adâmico. E o diabo, ao bater na terra, incendiou a terra. E a ciência diz que algo bateu no mundo que incendiou o mundo, que queimou por centenas e centenas de anos.
que foi aí que os dinossauros desapareceram. Acabaram-se. Hoje, os vestígios dos dinossauros são em quantidade mínima, porque algo bateu na terra. Segundo a Bíblia, foi o próprio diabo que caiu. Depois choveu milhões de anos para esfriar a terra, e aí passamos a ter a terra como nós temos hoje. Lembrando que o mundo todo era uma placa só, a placa tectônica, só uma placa, Pangeia. Com a queda do casal no Éden, o que notamos que Caim, sendo o primeiro assassino, também a genealogia que devia iniciar-se com Adão iniciou-se com Caim. E logo começaram a se criarem reinos, cidades e cidades e cidades, e aí apareceram os reinos que nós conhecemos. Para ir direto ao assunto, o primeiro reino que nós conhecemos foi o reino do Egito, aonde Israel se formou. E por que, no meu modo de entender, se formou o reino do Egito? Porque era uma força maligna para oprimir os servos de Deus, aqueles que serviam ao Senhor. Israel, por mais de 400 anos, esteve cativo no Egito. Não todo o tempo, mas a maior parte do tempo. É isso que a Bíblia nos mostra. Depois, levantou-se outro império e derrotou o império egípcio, a Síria. E segundo a história, foram os mais cruéis soldados que já apareceram neste mundo. Porque a tortura dos assírios era coisa impossível de se imaginar. Mas os assírios desapareceram para sempre. Hoje, existe assírios sem terra. Encontrei três deles, conversei com eles e disseram: nós cremos na mensagem do Evangelho, somos cristãos hoje, não temos 1 metro de terra, mas nós cremos em Deus. A mensagem de Jonas, eles aceitaram, receberam e são cristãos hoje. Primeiro reino, o Egito, segundo a Síria. Depois tivemos Babilônia. Sempre todos estes reinos estão ligados com o povo de Deus e o povo de Deus ligado a eles. Pela tortura, pelo sofrimento, pela escravidão, pela falta de liberdade religiosa. Eu não estou falando de país nenhum, não. Não estou ofendendo a quem quer que seja. Estou dizendo que os reinos se levantaram, no meu modo de entender, para abafar a fé daqueles que serviam a Deus. Depois de Babilônia, apareceu Medo-Pérsia. E a Medo-Pérsia, da mesma forma, sempre Israel, o povo de Deus, ligado a eles ao sofrimento. Depois tivemos a Grécia. Depois tivemos Roma. Quando João escreveu, ele disse que 5 já caíram e um existe, era Roma. Que coisa extraordinária! João, ao sentar-se para escrever, ele viu aqueles impérios se levantarem e caírem. Imagine quantas moças, rapazes, pessoas de idade, pessoas de cultura morreram de uma morte bárbara, de sofrimento. Por quê?
porque o diabo sempre lutou contra o povo de Deus. E aí, João viu tudo isso, escreveu e disse que ele estava no sexto reino. Ele disse que haveria um outro reino que ia durar um pouco de tempo. Segundo o que se estuda, é uma coligação de 10 nações que estão se levantando na Europa hoje. Tem muitos países na Europa, mas só 10 nações vão tomar o controle da Europa. Somente 10. Bíblia, né? Mas vai durar um pouco de tempo, porque entre eles aparecerá o anticristo. O anticristo aparecerá para perseguir qualquer coisa que se levante como Deus, qualquer objeto de adoração. Mas o anticristo, ao contrário do que muitos pensam, ele não será um dominador mundial, porque eles já tentaram lá do Egito, da Síria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma. E agora essas 10 nações que estão se levantando, e delas virá o anticristo, eles nunca conseguiram dominar o mundo todo. Nunca conseguiram. Porque Jesus é o que é o Senhor de toda a terra. Depois, eles serão derrotados. E o anticristo, ao contrário do que se propaga, ele não conseguirá encontrar todo o homem sobre a terra e marcá-lo. Não. Porque a igreja não tem poder de evangelizar o mundo em 3 anos e meio daqui para frente. O anticristo, pessoalmente, jamais poderá ir a todos os países do mundo, pregar a sua mensagem e colocar o sinal da besta. Isto acontecerá na Europa. Mas o que eu quero dizer mesmo é que estes reinos se levantaram para abafar a mensagem de Deus do livro santo chamado Bíblia. Procure ver o que aconteceu com os cristãos em Roma. Procure ver. Hoje há pastores que se envolvem, né? Se envolvem. Estão pensando que o holofote lhes dará alguma glória na eternidade. Vai trazer a grandes responsabilidades pessoais. E as coisas foram passando, e Jesus Cristo nasceu neste mundo. Agora ele era o reino de Deus na terra. Está dentro do ser humano. É a sua crença, é a sua fé. É o seu desejo de unir-se ao Criador do mundo e a Jesus Cristo, o seu amado Filho. Agora, povo meu, o que você vê hoje são nações que tentam dominar o mundo. A antiga doença de Satanás, de querer o domínio de tudo que ele põe os olhos. E o diabo tem se levantado contra o povo de Deus desde o seu início. Mas Abraão foi fiel. Abraão creu em Deus. Outros também creram em Deus. E você também creu em Deus. E aqui está, me ouvindo. Acontece que, quando Jesus Cristo estava na terra, ele disse a todos que o reino dele aqui não era prédios, não eram cidades,
não eram riquezas. Hoje, esses pregadores da prosperidade é uma vergonha, né? Pregando um evangelho que não existe, que sai da cabeça deles, né? O reino que Jesus Cristo trouxe e mostrou aos homens começa pelo arrependimento. O arrependimento é algo necessário ao ser humano. A própria ciência afirma que o arrependimento mostra que o ser humano precisa melhorar as suas atitudes sobre a terra. O marido mau, quando passa sua ira, ele reconhece que errou. O filho mau reconhece. Ele pode não vir a público e dizer eu errei, mas dentro dele a consciência lhe acusa. É como uma luz vermelha que acende e apaga, mostrando o quê? O perigo. Vocês entendem? Claro. Agora, povo meu, nações lutam por glórias efêmeras, por coisas que não serão perpétuas, não serão para sempre, são como vaidade, não são eternas. Só o que é eterno é que conta. Hoje, o ser humano luta por automóveis, iates, pedaços de terra, casas, posições, mas só é importante aquilo que é eterno. E o que é eterno? É a alma do homem. Na alma do homem reside os desejos, as ambições, as decisões. É na alma do homem. E Jesus Cristo veio buscar o homem que havia se perdido. O homem é objeto da grande procura de Deus sobre a terra. Como ouvirão se não há quem pregue? Vocês entendem? Deus a todos quer salvar. Ao contrário de algum ensino que existe dizendo que Deus quer salvar um e não quer salvar o outro. Isto é mentira do diabo. Porque se um bombeiro entra num edifício em chamas e ele tem a oportunidade de salvar 2 que lá estão, e ele, por decisão dele, salva só um, ele é culpado pela morte daquele que ele deixou lá dentro por sua decisão, e se a lei souber, ele será condenado. Não me digam que Deus, que é precioso aos olhos do Senhor a morte do ímpio e pecador. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas se ele morre perdido, segundo vocês, é decisão dele, não é decisão dele, em absoluto. Os reinos se levantam e os reinos caem por terra. Sangue é derramado, mas a justiça de Deus se aproxima. Logo nós veremos que tudo isto é coisa do passado e encontraremos o Senhor de face a face. Onde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus, pense nisto. Os reinos se levantam, os reinos caem. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Que Deus te abençoe onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus.